Paz do Senhor, irmãos. Eu falei desse texto na quarta-feira, e esse texto ficou falando muito comigo desde a quarta-feira. Então, eu creio que o Senhor ainda quer falar sobre esse texto com a igreja. Isaías 38, do 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Até aqui, irmãos. Ezequias, ele era o rei de Judá. Na época do rei Ezequias, o povo de Israel estava dividido. Então tinha o rei de Israel e o rei de Judá. E Ezequias era o rei de Judá. Um pouquinho antes, Senaqueribe havia vindo sobre Judá e Deus livrou, por causa do clamor do rei Ezequias, Deus livrou da entrada ali na cidade de Judá. Então, nós vemos que ele era um rei que servia a Deus. E aí, então, diz que ele ficou doente e Deus mandou o profeta Isaías ir aonde ele estava e dizer a ele algo terrível, podemos dizer assim. Diz a ele: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. É estranho, né, irmãos? Porque, de repente, né, você pensa que o profeta vai vir lhe trazer um consolo, e o profeta chega e diz para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Isso nos mostra que, mesmo Ezequias, ele sendo um homem de Deus, um rei que obedecia a Deus, mas existia algo que ele precisava consertar antes da sua morte. Existia algo na sua casa, isto é, na sua intimidade. Veja que Deus não fala no teu reino, põe em ordem o teu reino. Não, ele fala: põe em ordem a tua casa. O reino estava bem, o que precisava de ordem era a casa de Ezequias. Então, era na intimidade de Ezequias que tinha algo para ser consertado. E como ele era um homem de Deus, Deus estava dando ele a chance de consertar aquilo que precisava ser consertado antes da sua morte. Nós vemos aqui, por ele ser um homem de Deus, ele teve o privilégio, irmãos, de ser avisado por Deus da sua morte. Porque ele teria, então, como consertar aquilo que estava errado na sua casa. Irmãos, talvez nenhum de nós que esteja aqui, nós vamos ter este privilégio de Deus,
de alguém chegar e avisar, olha, você tem pouco tempo de vida, você vai morrer, acerte as coisas que tem que acertar, porque você vai morrer. A Bíblia não diz o que Ezequias tinha que consertar, mas quando Deus falou, põe em ordem a tua casa, com certeza Ezequias sabia o que estava em desordem na sua casa. Porque todos nós sabemos o que está em desordem na nossa intimidade. Então, ele com certeza, ele já sabia onde era o problema. E muitas vezes ele pôde resolver esse problema, mas ele foi deixando esse problema. Até que Deus, então, diz para ele, olha, você vai morrer, mas antes de morrer, você precisa acertar o que está errado. E como eu disse, talvez nós não tenhamos este privilégio, porque é um privilégio, sim, Deus avisar da morte com antecedência. Então, irmãos, nós temos que aprender a deixar sempre as coisas em ordem na nossa vida. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando vai vir a morte. Nós não sabemos quando virá. E nós precisamos estar com a nossa casa em ordem. Nós precisamos estar diante de Deus sem problema algum, sem dificuldade alguma. Às vezes é um pedido de perdão, às vezes é liberar perdão, às vezes é reconhecer o nosso erro. Tantas coisas, irmãos, que acontecem. E é interessante que Deus fala na tua casa, quer dizer, na intimidade de Ezequias. E muitas vezes, irmãos, é na nossa casa que precisa de conserto, porque muitas vezes a gente, lá fora, a gente leva as coisas de outro jeito. Nós temos mania de levar para fora de casa, nós somos um tipo de pessoa. Mas na nossa casa, nós somos quem realmente somos. Na nossa casa não existe máscara. A gente é aquilo lá. Às vezes a gente pode enganar as pessoas de fora da nossa casa, porque a gente não convive muito com elas. Mas dentro da nossa casa, é quem nós realmente somos que aparece. E muitas vezes, irmãos, é quando a gente é quem realmente a gente é, que a gente vê os nossos defeitos. E que a gente vê aquilo que nós estamos errando e que precisa ser consertado. Mesmo na nossa intimidade, mesmo sendo com os nossos, nós precisamos de conserto. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias teve o privilégio de Deus de acertar o que tinha para acertar. E o irmão Erivaldo estava contando do sonho aqui, e ele disse que ficou muito forte, que era só 30%. Ele viu muita gente, mas era só 30%. Que nós sejamos esses 30%. Porque, irmãos, às vezes, são coisas que nós podemos acertar. E nós protelamos, nós não acertamos, nós deixamos para depois. E pode ser tarde demais. E pode ser tarde demais. Então, Ezequias, ele teve a chance de se consertar. E que nós também, irmãos, aprendamos com Ezequias, que nós temos que estar com tudo em ordem. Ele era um homem de Deus, mas existia algo na sua intimidade, na sua casa, que precisava de conserto. Então, nós não podemos deixar passar nada. Deus não olha para nós, mas eu faço a obra de Deus e esse pecadinho, Deus nem vai ver. Não é assim que funciona com Deus, irmãos. Ezequias era um homem de Deus. Ele era um rei e ele era um homem de Deus, mas tinha algo que ele precisava acertar na sua casa. Deus não deixou passar. Deus não deixou.
Ele precisava consertar aquilo antes de morrer. Então, nós precisamos estar atentos a coisas que talvez a gente julgue pequenas, mas tem impedido a nossa comunhão com Deus, tem impedido a nossa vida com Deus. E coisas que estão dentro da nossa casa, isso é, na nossa intimidade. Talvez seja pensamentos, ações que ninguém sabe. Às vezes são brigas dentro do nosso lar. São coisas que ninguém vê. É interessante ver que a nação não via o problema de Ezequias, mas Deus estava vendo. Põe em ordem a tua casa. Você é 10, Ezequias. Você é um rei 10. Você é um homem de Deus. Mas tem algo errado que você precisa consertar. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto foi que ele, então, se entristece com a notícia da sua morte e ele faz uma oração a Deus. E uma oração sem muita pompa, né? Ele não ficou ali horas e horas e horas orando a Deus. A oração dele foi muito curta, mas ali ele colocou todo o seu coração nesta oração. E ele diz que ele virou para o lado o rosto e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha só, não foi uma oração muito grande, muito longa, muito demorada, mas Ezequias, ele faz uma oração e ele, nesta oração, ele mostra que ele tinha um histórico com Deus. Ele tinha algo a mais com Deus. E se nós formos ver 2 Reis, versículo 18, para nós entendermos como que este homem, ele tinha esse histórico com Deus, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e o guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se voltou contra o rei da Síria e não o serviu. Aqui está a descrição de Ezequias. Diz que ele não se apartou do Senhor, tanto que não houve um rei igual a ele, nem antes e nem depois dele, que andou retamente com o Senhor. Então, Ezequias, ele tinha um histórico com Deus. Ele tinha créditos com Deus. Ele tinha, nos anos que ele foi juntando créditos com Deus. E é interessante, né? Que a oração dele foi ouvida por Deus. Porque ele tinha créditos com Deus. Ele tinha uma história sendo fiel a Deus. Uma história sendo temente a Deus. Uma história cumprindo os mandamentos de Deus. Irmãos,
Para que Deus ouça a nossa oração, nós precisamos sim ter créditos com Deus. Será que quando a gente vai orar, a gente pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho cumprido os Teus mandamentos, eu tenho andado nos Teus caminhos, eu não tenho me desviado de Ti. Será que a gente pode dizer isso para Deus, como Ezequias fez? Ele podia falar isso para Deus porque ele tinha vivido assim. Então ele podia chegar diante de Deus e fazer esta oração. E uma oração curta, mas que moveu os céus a seu favor. E foi retirada a sentença de morte que estava sobre ele. É interessante que diz o texto aqui que ele começou a reinar com 25 anos. Ele era um jovem ainda. Nós temos muitos jovens aqui na igreja. Então, ele desde jovem, ele foi acumulando créditos com Deus. Ele foi acumulando créditos e créditos com Deus. E quando ele ficou mais velho e ficou doente, então ele podia usar esses créditos que ele tinha tido com Deus. Porque ele tinha vivido uma vida guardando créditos com Deus. É isso, irmãos. Nunca é cedo demais para nós acumularmos créditos com Deus. Também nunca é tarde demais para a gente acumular créditos com Deus. Mas nós precisamos tomar uma postura de fazer a vontade de Deus a qualquer preço. Nós temos que tomar essa postura. Nós temos que nos dedicar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E sermos fiéis a Deus. Quando o rei vem para invadir Judá, Ezequias, ele, ao invés de ir contar o seu exército e se preparar para a guerra, ele vai e se veste pano de saco, quer dizer, era sinal de se humilhar. E ele vai na presença de Deus e ele clama a Deus por socorro. Ele não estava confiando no poder do seu exército, mas ele confiava no seu Deus. E nós vemos o histórico dele, que ele sempre foi fiel a Deus. E nós sabemos a história. O rei que já havia conquistado muita coisa, agora, porque Ezequias tomou a posição correta diante de Deus, ele nem precisou lutar. Deus lutou por ele a guerra. Então é isso, irmãos. Quando nós temos créditos com Deus, os milagres acontecem. O sobrenatural de Deus acontece. O agir de Deus acontece na nossa vida. Mas nós precisamos ter créditos com Deus. Muitas vezes o milagre não acontece, o sobrenatural não acontece, porque nós não temos um histórico na presença de Deus. Se nós chegamos na presença de Deus, nós só podemos dizer: ai, Senhor, me perdoa, eu pequei. Porque nós não podemos dizer como Ezequias disse: olha, eu tenho andado diante de Ti com coração perfeito e fiz o que era reto aos Teus olhos. Será que nós podemos dizer isso para Deus? Deus ouve a minha oração porque o meu coração tem andado perfeito diante de Ti. E eu estou fazendo o que é reto aos Teus olhos. Será que nós podemos fazer a mesma oração que Ezequias fez? Ou será que não? Então, irmãos, nós precisamos ter créditos com Deus para que na hora da nossa oração, a nossa oração faça o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Nós precisamos acumular crédito, nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus. E essa é uma vida. Ezequias não fez isso só na hora que o profeta Isaías chegou e falou para ele: viu, você vai morrer. Põe em ordem a tua casa ali que você vai morrer. Não foi nessa hora
que Ezequias saiu que nem um doido, querendo agradar a Deus. Não, ele vinha agradando a Deus desde sempre. Não é só quando a coisa está difícil que nós vamos fazer o que agrada a Deus. Não é só quando nós estamos com um problema e precisamos que Deus venha nos ajudar, que nós vamos correr e fazer as coisas certas na nossa vida. Nós precisamos andar certos na nossa vida, para que quando o problema vier, nós possamos chegar diante de Deus, dobrar nosso joelho e Deus ouvir a nossa oração. Porque temos crédito com Ele. Porque Ele nos conhece de longa data de andar com Ele. Então, sim, Ele vai nos ouvir a oração. E Ele ouviu tanto a oração de Ezequias, que Ele concedeu mais 15 anos para Ezequias. Isaías tinha ido lá dizer para ele, olha, você vai morrer. Mas os créditos que ele tinha com Deus, fez com que Deus falasse para Isaías, volta lá, Isaías. Volta lá, você primeiro levou uma má notícia para ele, agora volta lá e fala que por causa da oração dele, por causa da vida dele, agora eu vou conceder mais 15 anos para ele. Deus reverteu a sentença de morte que tinha sobre Ezequias. Vocês entendem o que o nosso Deus pode fazer? Eu acho que a sentença de morte é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Porque morte, acabou, né? Não tem mais o que fazer, morreu, acabou. Mas, quando nós agradamos o Senhor pode reverter a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Não existe coisa tão difícil que Deus não possa reverter. Ele reverteu uma sentença de morte. E ele disse para Ezequias, você não vai morrer. Eu vou te dar mais 15 anos para você viver. E é interessante, irmãos, no versículo 6, olha o que Deus diz. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Por causa de um homem que era fiel a Deus, um homem que buscava a Deus na sua vida, Deus guardou ele da morte e Deus guardou a cidade por causa de Ezequias. Deus está dizendo que o rei da Síria, que era o inimigo deles ali, não iria tomar a cidade, porque Deus iria cuidar da cidade por causa de Ezequias. Quando nós somos pessoas que andamos na vontade de Deus, nós abençoamos outras pessoas. Nós podemos abençoar outras pessoas. Não só a igreja, mas a sociedade como um todo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, a igreja é que está temperando esta terra. Mas será que a igreja tem sido mesmo sal e luz? Será que a nossa oração move os céus? Será que a nossa vida move o coração de Deus? Será, irmãos? Será que por nossa causa Deus nos livra a nossa cidade? Porque não, lá tem uma pessoa que é fiel a mim. Lá existe uma pessoa que cumpre os meus mandamentos e os meus estatutos. E por causa dela eu vou guardar aquela cidade. Será que Deus está vendo para nós assim? Será que Deus olha para nós assim? É interessante que Ezequias não pediu o livramento de Deus para a cidade, mas Deus deu por amor a ele. Então Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias por amor a nós e através de nós. Quem seria engrandecido com a cidade sendo guardada? Ezequias, que era o rei. Mas Ezequias era um homem que dava glória a Deus sempre. Então, irmãos, a vida de pessoas pode mudar por causa de nós, da nossa postura, de como nós agimos, de como é a nossa vida.
o que eu acho mais bonito na Bíblia é que mesmo Ezequias sendo este homem que ele era, Deus expôs que algo ainda ele precisava consertar. Deus mostra também que nós somos humanos e muitas vezes nós falhamos em algumas coisas. Ezequias, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, ele tinha um coração puro, mas ele também tinha algo ainda que ele precisava consertar. Então, a Bíblia, ela não esconde os erros de ninguém. Ela expõe as suas fraquezas também. Não só a glória, mas ela expõe as fraquezas, né, dos seus servos. Porque nós somos humanos. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que Ezequias, ele era uma pessoa igual eu e você. Ele não era mais especial ou mais poderoso do que eu e você. Ele era um ser humano normal. Ele não tinha um superpoder nem nada. Isso significa que se ele pôde ter uma vida que agradava a Deus, eu e você também podemos ter uma vida que agrada a Deus. Porque ele não tinha nada mais do que eu e você. Ele tinha lutas, ele tinha problemas, ele tinha dificuldade, como qualquer um de nós. Mas ele, mesmo assim, ele se manteve com uma vida diante de Deus. Então, não há empecilhos para nós vivermos uma vida com Deus. Quando a Bíblia mostra a humanidade dos seus servos, ela está mostrando que eles não eram superpoderosos. Eles eram pessoas como nós. E se eles venceram as suas mazelas, nós também podemos vencer. Nós também podemos vencer. Nós também podemos vencer aquele pecado que está impedindo de pôr em ordem a nossa casa. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer até a nossa falta de fé, muitas vezes. Quando dobramos nosso joelho e parece que a nossa oração não é ouvida por Deus. Mas o segredo, irmãos, para Deus agir na nossa vida, o segredo está em viver uma vida que agrade a Deus. Quando a nossa vida agrada a Deus, Deus age em todas as áreas da nossa vida. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus faz tudo de novo. Será que nós estamos agradando a Deus? Será que a nossa vida tem agradado a Deus? Lembre do sonho do irmão Erivaldo. Só 30%. E eu quero fazer parte desses 30%. Se por um acaso você acha que não está incluído nesses 30%, hoje é tempo de você tomar uma atitude diante de Deus. De mudança. Uma atitude de, Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. Senhor, não importa as lutas, os problemas, as dificuldades, o inimigo que está contra mim, eu quero te buscar. Eu quero construir um histórico na tua presença. Então, é uma atitude nossa que vai contar diante de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos esperando que Deus abra os céus e faça acontecer as coisas. Mas nós não queremos fazer nada. Nós só queremos que Deus faça. Que Deus mude a situação. Mas nós não queremos mudar. Nós não queremos abandonar o pecado, nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos pôr em ordem aquilo que não está em ordem na nossa vida. Mas nós queremos o milagre de Deus. E eu vou falar para vocês, o milagre de Deus só acontece na vida de quem é temente a Ele. O milagre de Deus só aconteceu na vida de Ezequias porque ele era um homem temente a Deus. Ele tinha um histórico com Deus. E Deus o livrou da morte, da sentença de morte. Deus o livrou. Por mais 15 anos ele viveu. E por mais 15 anos Deus cuidou da cidade onde ele vivia.
por amor a Ezequias. Então é hora de nós parar de esperar que Deus abra os céus, quando na verdade é nós que precisamos nos derramar na presença de Deus. Pedir perdão a Deus, consertar a nossa vida, consertar as coisas que estão erradas na nossa vida, para que aí sim Deus faça o milagre acontecer. Se o seu milagre não chegou ainda, reveja como está a sua vida diante de Deus. Reveja como estão os seus créditos diante de Deus. Porque Deus tem muita coisa para fazer, sim. E o Deus de milagre continua o mesmo. O Deus do impossível continua o mesmo. Ele já fez muita coisa. Mas Ele pode fazer muito mais, se você for quem lhe agrade. Ezequias era um homem que agradou ao Senhor. E Deus fez o impossível por ele. Que nós sejamos mais Ezequias. Nós precisamos ser muito mais Ezequias. E nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Irmãos, essa é uma decisão pessoal. É uma decisão minha e sua. Não é do seu cônjuge, não é do seu filho. É sua com Deus. Ah, se o meu marido, se a minha esposa, não é assim que conta diante de Deus, não, irmãos. É você e ele. Não espere o outro fazer algo para que daí você faça. Faça você. Nós estamos muito mal acostumados. Nós estamos sempre esperando que o outro tome uma atitude, quando na verdade Deus quer a nossa atitude. É você que tem que tomar atitude com Deus. É você que precisa mudar sua vida para que Deus faça o milagre que você quer. Começa por você, não pelo outro. Põe em ordem a tua casa. É intimidade. Na sua intimidade, põe em ordem o que não está em ordem. Deixa Deus agir na tua vida. E nós vamos ver que os milagres de Deus vão acontecer. Que o milagre que você pede há tanto tempo vai acontecer. Porque Deus é um Deus de milagres. O irmão Rivaldo falou que Deus está voltando. E Ele vai voltar a buscar aqueles que lhe servem de coração puro, como Ezequias. Os outros irmãos não vão subir. Que a nossa vida seja para Cristo, realmente. Que o nosso viver seja para glorificá-lo, realmente. Para que quando Ele vier, a gente vá para o céu com Ele. Porque nós não temos noção do que vai ser a vida sem Jesus. Então, hoje é dia de nós começarmos. Se não temos acumulado créditos com Deus, hoje é dia de nós começar a acumular créditos com Deus. Como que eu acumulo crédito com Deus? Vivendo uma vida que agrade ao Senhor. É assim que nós vamos acumular créditos com Deus. Para que quando o dia mau chegar, Deus seja o nosso socorro. Amém? Pastor. Deus abençoe. Pastora Margarete, põe em ordem a tua casa. Esta foi a ordem de Deus para Ezequias. E este é um alerta de Deus para nós. Põe em ordem a tua casa. Se está errado, põe em ordem a tua casa. Também mostra o amor de Deus aqui sendo exposto a Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Eu quero você comigo. Deus nos quer junto a Ele, mas precisamos pôr em ordem a nossa casa. Também a palavra do profeta, põe em ordem a tua casa, expõe o pecado de Ezequias. O nosso pecado um dia será exposto. O teu pecado um dia será exposto. Então põe em ordem a tua casa. O teu pecado será exposto. Mas isso não é sentença de Deus, isso é amor de Deus. O pecado de Ezequias sendo exposto é porque Deus queria ele para junto dele. Então é importante a gente olhar com um olhar correto para a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.